Shalom. Isso. Eu sou a Graziele, faço parte do Tropa Jovens. A ministração de hoje fala sobre prepare-se, né? Jesus está voltando. E gostaria de fazer algumas perguntas para vocês, né? Vocês já foram viajar, né? E quando vocês foram viajar, vocês tinham que voltar para casa, para o lugar onde vocês estavam, né? Então Jesus voltou para casa, para a morada dele. E ele deixou uma promessa para gente, que ele voltaria a segunda vez, né? Ele está no trono lá. E você almeja essa volta, né? Você almeja quando você vai viajar, você almeja voltar para casa para contar para os seus, para dizer como é que foi, né, a sua viagem. Às vezes você vê aquela viagem que, né, que vocês estavam de férias, num período de férias, então esse período de férias para vocês, eu viajei, eu fui num lugar tal, e você está naquela expectativa de voltar para a escola para contar como é que foi, como é que deixou de ser, né? Ou até mesmo descansar em casa também, né? Dormir um pouquinho até mais tarde, isso também é bom, né? Mas como a gente estava, os jovens, eles estavam lendo Apocalipse, o livro do Apocalipse. é, o livro do Apocalipse, ele não é um livro assim né, de Armagedon, nem nada disso. Ele é um livro de revelação de Cristo, deste reino, para onde nós iremos, né? O livro todo de Apocalipse, ele é voltado para Cristo, né? Ele está revelando João, ele está revelando para onde nós iremos, né? O lugar que nós iremos. Mas antes de ir, tem algumas preparações aqui na Terra que a gente vai passar, né? Porque eu não sei se vocês lembram, mas lá quando Adão pecou, né? Deus já preparou o segundo Adão, que é Cristo, né? Para a gente reinar. A gente já estava nesse Éden, a gente foi retirado dele, e é disso que eu vou falar hoje. Em lá, Apocalipse 1:3 diz assim, ó: Bem-aventurado aquele que lê e que ouve as minhas palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Ali, obrigada, Dai. Então, assim, você vai olhar a história e você vai ver o desenrolar divino, né? Você vai ver que existem sinais, né? Por exemplo, assim, o que teve lá no Rio Grande do Sul, aquela grande enchente, né? Ou você vê terremoto lá na China, nos outros lugares, né? Então, a gente vai atentar a esses sinais, né, da volta de Cristo. Mas nós precisamos lembrar de três coisas que foi dita no Novo Testamento, quando o assunto é a volta de Jesus, né? A primeira diz assim, que naquele dia ninguém sabe nem a hora. Isso, obrigada, Daia. Isso, olhar recente, isso aí. Ninguém sabe nem o dia nem a hora. Em Mateus 24:36 diz assim que ninguém, gente, não vem no Instagram ou sei lá quem, porque tive um sonho profético, isso não existe, porque não está descrito na Bíblia e a gente acredita na Bíblia, né? Mesmo Jesus, os discípulos perguntando para ele, como é que é, quando que vai vir e tal, principalmente Pedro, era bem abusadinho, ele perguntava bastante, mas quando que vai vir esse reino aí e tal? E ninguém sabe, nem os anjos, imagina, se os anjos não sabem, gente, imagina nós, né? Então, assim, é, depois ali, não estais nas trevas para que naquele dia seja, por exemplo, assim, ó, ele diz assim, não estais em trevas, né, para que você não seja surpreendido. Ali, nesse que ele está falando ali, ele está descrevendo que a gente não pode estar surpreso, a gente tem que estar preparado para voltar. A gente tem que estar preparado com os sinais que estão chegando. Porque um ladrão, a gente não está preparado, por exemplo, assim, roubou minha bicicleta, alguma coisa, você não está preparado para aquilo, né? Chegar e, opa, cadê? Sumiu, né? Então é assim que vai acontecer. Ali também diz assim, ó, compreendei a face dos céus e não saber discernir os sinais dos tempos. Então, Mateus 16:3 diz isso, que a gente sabe que há sinais indicando isso, né? A gente sabe que estão acontecendo coisas importantes ali. Ali, a gente vai agora ver alguns sinais evidentes relacionados a essa volta, tá?
que estão, porque a Bíblia ela é muito atual. A gente pensa que não, meu Deus, né? Se você olhar para a Bíblia, ela é mais atual do que o jornal daqui a pouco, né? Então você fala assim, não é que isso aconteceu, mas isso já estava na Bíblia, né? Então a primeira ali é guerras e revoluções. Vai acontecer muitas guerras e revoluções. A gente viu ali em Lucas 21:10, a gente vai se basear tudo na Bíblia, tá? Diz assim: Então lhes disse, então levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Então ali vocês lembram que recentemente teve as guerras ali, né? Ali da Ucrânia com a Rússia. Lembra aquela guerra né, a mídia passou bastante. Agora, recentemente, em 2000... Olha, isso, obrigada, Daia. E recentemente, em 2023, ali teve Israel e a Palestina ali, que é Gaza também tendo esse conflito. Então, você olha o jornal e você vê, não é que está acontecendo isso? Na época de Cristo já acontecia isso, né? Depois os reis, enfim, as cruzadas. Mas agora, em 2023, ainda também está acontecendo isso. Israel, né? E a Palestina ali. Também vai ter catástrofes naturais ali, como eu citei para você ali, ó. E Lucas 21:11 diz assim: e haverá vários lugares grandes, terremotos e fomes e pestilências, e haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. O que ele quer dizer, assim, que haverá sim terremoto, né? A gente viu ali no Rio Grande do Sul, teve ali aquela, né, aquela enchente, né? Mas todo mundo está prevendo, principalmente mais os cientistas, né? Que a gente está vendo a gente está vendo, nossa, nesses dias eu estava vendo tinha neve lá no Pará. Tem umas coisas assim que tá acontecendo, você diz assim, nossa, não acredito, né? Obrigada, Daia. Você está vendo ali, você está vendo, tem tufão ali, as queimadas na Amazônia, aí você vê enchentes, você vê seca, você vê o que está acontecendo do natural, né? A própria terra, a própria natureza, ela está dando sinais disso, né? Por exemplo, outra doença também, que ela também é natural, né, e não foi para a gente, foi a pandemia agora da Covid-19, né? Ela foi, sim, foi bem difícil, né? A gente estava de máscara, a gente não podia se aproximar, né? Tem lugares ainda que as pessoas ainda usam máscaras, né? Principalmente na China, lá na Ásia, né? Por causa da areia, por causa enfim. Então, assim, tem lugares assim que a gente está vendo. Agora, outra coisa que eu queria falar é ali o aumento do pecado. Também vai se multiplicar, assim, ó. Ali em 2 Timóteo 2:3, desculpa, do 1 ao 15 diz assim, ó. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo. O que que é amante de si mesmo? Ele não vai se importar com o outro. Ele vai ser avarento. O que que é uma pessoa avarenta? É uma pessoa que só quer para si, né? Diz assim, não, é só o meu carro, ninguém vai usar, ninguém vai... Enfim, presunçosos. Não, tá vendo aqui, ó, é meu, é eu que faço, é eu que... Não tá nem aí se importando com as outras pessoas. Blasfemos, desobedientes a pais e mães, né? Ingratos, a ingratidão, né? De você não ser grato, nem quando você recebe um pão, dizer, bom, fez mais que obrigação. É isso, né? Aquela coisa assim de aumentar o pecado, né? Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor. Você pode abrir o jornal e você vê isso, né? Traidores, né? Pessoas orgulhosas, né? Mais amigos de si mesmo do que de Deus. Então, assim, o aumento do pecado a gente vê cada vez mais crescendo no jornal, né? É, Então, assim, o pecado ele vai ficando normal. Tá vendo lá? Se mataram ali meus vizinhos, tá tudo certo. Mas não é, né? A gente está vendo que cada vez mais as redes sociais, né? É o amostradinho, sabe? Aquele, continue, 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 né? E é isso, de dizer, isso aí tá certo mesmo, pode fazer, tu que sabe, né? Então, você aumentar o pecado é o quê? É você não
acertar o alvo, né, que é Cristo. É você errar, é você dizer assim, opa, estou contra Deus, né? Não estou fazendo a vontade de Deus, né? Então, assim, excesso de pornografia, né, de ver, de adultério, a gente vê cada vez mais, né, novela, seriado, né, matança, enfim, aquelas coisas toda, né, que ele não reconhece mais a palavra. O problema do pecado, né, e é que ele se multiplicou tanto que ele se tornou virtude de quem dele não abusa o contato com o louco. Tipo assim, não há, deixa aí mesmo, deixa mostradinho para os outros, vai ficando assim mesmo que, sabe? Ah, tá tudo bem, é normal, tá ficando tudo normal, né? Não, não é isso. O aumento do pecado vai dizer, opa, o que está acontecendo, né? É você não errar o alvo. Outra coisa que diz na Bíblia também é a multiplicação da ciência, né? As pessoas, elas correm direto para os laboratórios, direto para os farmacêuticos, direto para não sei o quê, e vai buscar. Lá em Daniel 12, olha só, Daniel, a gente já leu Daniel, né, no Tropas Jovens lá, no capítulo 12, no 4, diz assim: Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro, até o fim do tempo, porque muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Então, quer dizer o quê? Que no tempo de Daniel já existia isso, já existia a ciência, existia a busca do conhecimento, já existia mas por que as estrelas, né? Por que disso? Nossa, por quê, né? A aldeia global ali, ela é o quê? A aldeia global, ela é a busca do porquê. Ah, mas por quê? Mas por que do quê? Não, não que as ciências não sejam um benefício, mas você colocar ela antes de Deus, sabe? Você ir atrás de outras coisas antes do Senhor, sabe? Então, assim, os meios de comunicação, eles vão dizer assim, não, você tem que ir, porque esse remédio, ele é bom e ele tem que ser. Então, você vai atrás da ciência, de médico, farmacêutico, de outras coisas antes de Deus. Então, é isso que Daniel já estava. A outra coisa que é a propagação da nova era. A propagação da nova era, em ali Isaías 2:6, né, na versão NVI, diz assim: Certamente tu abandonaste teu povo, os descendentes de Jacó, porque os teus se encheram de corrupção do Oriente e são aguaceiros como os filisteus e se associaram aos filhos dos estranhos. Eu vou dar um exemplo, tá? Eu vou fazer yoga. Não. Ai, meu, eu tenho que coisar minha mente, eu preciso de meditação. Não, peraí, eu preciso fazer uma massagem no seu da. Entendeu? Você buscar outras coisas não é errado o Oriente, tá? Pelo amor de Deus, tá? Mas você buscar isso antes do Senhor. Você colocar, por exemplo, assim, meu Deus, mas lá o budista tem aquele incensinho lá, sabe? Aquele incenso, meu Deus, vai deixar a casa cheirosa. Eu tô falando que eu fazia isso, tá? Perdoa, glória a Deus por isso. Mas assim, não, tem que deixar a casa cheirosa, porque daí o ambiente vai ficar tudo maravilhoso e tal. Gente, não que não exista incenso, tá? No Israel também existe incenso, mas não é para isso, tá? Então, assim, essa propagação da nova era é um movimento, assim, de filosofia oriental. Tá vendo assim, ó, Buda é legal, meu Deus, ele é iluminação. Não, peraí, mas outra coisa, o hinduísmo, né? Ai, meu, mas aquele gatinho lá, bonitinho, do negocinho lá, ele é ótimo. É isso que tá fazendo, de você colocar outras coisas antes de Deus, tá? De você viver experiências sobrenatural lá, entendeu? De tipo assim, de dizer assim, olha, aquilo lá que vai fazer a diferença, tá vendo? Depois eu coloquei sei lá, o negócio na parede lá, o olho do não sei o quê, meu, melhorou um monte. Pode passar o próximo slide. Ele até tá explicando ali, não vou explicar muito, tá? Mas assim, é você colocar a parte esotérica antes de Deus. Você buscar outros deuses ali. Tá vendo ali o hinduísmo, o budismo, a tradição chinesa, o judaísmo. O judaísmo tem ali a parte do Cabala, né? Que é considerado isso, que daí é a parte de números, numerologia, horóscopo, não sei o quê, sabe? Então, ali, normalmente se vê o universo material, uma ilusão, que significa que os humanos tentam uma forma construtiva. Tá, então, tipo assim, ó, não, aquelas luzes lá,
aquele gatinho lá, qualquer outra coisa antes, o domínio esotérico, ai meu Deus, se não tiver aquela tal coisa lá, meu Deus, nem sei, entendeu? Você colocar outras coisas antes de Cristo. Pode ir para outro slide, Daiane. Ali vai dizer também o avivamento pentecostal. Então, assim, ó, lá em Joel, primeiramente você vai, opa, vou descansar. Diz assim, Joel 2:28 diz assim: E há de ser que depois do derramamento do meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos sonhos terão visões. Então, ali, até a Lara colocou ali o avivamento, ali, que é o fogo do Espírito Santo, e eu peço muito para que o Senhor dê para esse avivamento pentecostal uma coisa chamada discernimento de espírito, tá? Porque porque o avivamento pentecostal ele não é só falar em línguas, né? Ele não é só, claro que tem o dons. Semana passada a Daia falou sobre isso, mas o avivamento pentecostal ele é muito além. Ele é a confirmação do Espírito Santo reavivando os seus primeiro, né? Falando assim, olha, no início do século ele trouxe o movimento pentecostal, né, lá nos Estados Unidos, e aí ela espalhou pelo mundo, né? Lá dos Estados Unidos veio para cá, e daqui depois, né, foi para a Europa. Então, assim, teve o avivamento. A Igreja de Cristo passou a viver uma nova dimensão de poder. Ela começou a viver, vivendo experiências sobrenaturais, tá? Então, assim, o sobrenatural é do Senhor, não é uma confusão. O Espírito Santo, ele não é ele não faz confusão. Quando você começa, opa, tá acontecendo algum xalalá diferente lá, opa, o que que o Senhor quer falar comigo, né? Então, assim, a cura, a expulsão de demônios, né? Então, assim, ele deixou isso em Atos 2. Ele deixou isso quando ele nos batizou com o Espírito Santo. Semana passada a gente falou sobre isso, a Daia falou sobre isso. Mas não se pode negar que, sendo autoridade espiritual de milagres, a Igreja de Cristo tem vivendo por exemplo, assim, antes da volta de Cristo, haverá um avivamento. A Igreja de Cristo, ela serve para isso, para ela curar, para ela batizar, para ela voltar os que não estavam mais, né? O sétimo ponto ali é o renascimento de Israel, né? Ali. Em Isaías 66:8 diz assim: Será que o país pode nascer num só dia? E será que uma nação pode nascer de uma só vez? Pois Sião, antes de que viessem as dores, deu à luz aos seus filhos. Então, o que que ele quer dizer? Ele quer dizer que no século 20, Israel, ela não era estabelecida o paizinho ali, tanto que ela até colocou uma bandeira ali, né? Ela não era estabelecida uma bandeira oficial, um estado oficial. Por que que aconteceu? Os judeus, eles se espalharam, os hebreus, eles se espalharam pelo mundo, mas eles não tinham um lugar para voltar. Então, lá no século 20, o que que aconteceu? Por isso que há tanta guerra também, né? Porque eles voltaram a ser uma nação, né? Não, nós somos Israel, nós temos a nossa nação, então agora nós temos então, por exemplo, assim, Israel ele está esperando o Messias. A gente sabe que o Messias já veio, mas Israel, o que que ele pensa? Não, vai vir um Messias, né? Tanto que ali na palavra, o próprio Jesus confrontava com os fariseus, né? Porque eles colocavam muito Jesus à prova. Então, esses fariseus, esses saduceus ainda estão esperando o Messias, eles não acreditam. Israel só acredita nos primeiros 5 livros da Bíblia, que chamamos de Pentateuco, e alguns profetas, tá? Não são todos, mas alguns profetas eles vivenciam. Eles têm um rolo lá chamado Torá, então eles vivenciam isso. Então eles não acreditam no Novo Testamento que a gente tem. Eles não acreditam nos discípulos, eles não acreditam nos apóstolos, eles não acreditam absolutamente nada, né? Então, assim, esse foi um equívoco também no sinal da mão de Deus sobre a história, né? Porque ele já tinha dito lá na palavra dele, lá em Isaías, que ele ia fazer uma nação para ele. Outra é a propagação do evangelho no mundo inteiro. Esse é o ID, né? De dizer assim, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo,
e o testemunho de todas as nações, e então virá de vir. O que que é a preparação do evangelho? É entender que você está vendo o homenzinho ali, ele precisa ir nas nações que ainda não foi, né? Ele precisa ir lá na Ásia, ele precisa ainda ir lá na China, que, né, ainda é perseguida, Coreia do Norte, outros lugares que ainda esse evangelho de Cristo não está, né? É, tem ilhas, tem lugares ainda que o evangelho não chegou, né? Isso não, a Bíblia, a nossa Bíblia, ela não é traduzida em todas as línguas, entende? Então, assim, ela ainda precisa ser muito traduzida, ela precisa ainda ser muito trabalhada, né? Mas é o Espírito Santo que leva, é o Espírito Santo que faz também, né? Lá em Mateus 24, 14 diz assim: E quando esse evangelho tiver sido pregado no mundo inteiro, quando tiver sido no mundo inteiro, ainda não foi, tá? Então virá o fim. No mundo inteiro, a testemunha dos crescimentos da igreja evangélica, tá? Eu vou dar um exemplo, tá? A igreja da Coreia do Sul, ela tem 700 mil membros. Foi um avivamento que teve lá. E isso foi realmente uma diferença, porque a Ásia, ela é extremamente budista, ela é extremamente hinduísta, ela não acredita que existe um Deus que é só um Deus, né? Enfim, e isso também aconteceu na África, né? A gente vê avivamentos na África, na América Central, no Brasil não é que não veio o avivamento, tá? Mas no Brasil o avivamento ainda vai vir com mais forte, a gente acredita que mais forte ainda, né? Porque os missionários lá de fora, por exemplo, assim, eu conheci um missionário da Tailândia. Então, lá na Tailândia, eles acham que nós somos idólatras, porque o catolicismo daqui tem vários deuses. Então, assim, os santos lá, que a gente, né, respeitando, enfim, né, mas eles acham que é como se fossem as entidades deles lá, né? Então, assim, ele falando, eu fiquei, uau, sério que eles acham o Brasil idólatra? Sim, lá considerado no mapa lá sobre missões, né? Eu fiz essa matéria e eles disseram que ainda o Brasil é uma população que 1,4 milhões né, ainda das pessoas são ainda, né, enfim, de outras religiões, né? Então a gente também tem que levar esse evangelho na escola. Ah, mas como que eu vou fazer isso, Grazi? Você falando de Jesus para essas pessoas, né? Quando você vai viajar, como eu comecei a falar lá, você vai dizer que aquilo, ó, por exemplo, estou dando exemplo, tá? Meus filhos foram para Gramado, né? Rio Grande do Sul lá. E eles mostraram a foto, e tem neve, e tem não sei o quê, e tem não sei o quê. Então, por que que tu não vai falar do evangelho que é uma coisa boa para a pessoa que estuda com você, para o seu amigo, ou para alguém que precisa escutar o evangelho, né? Então, assim, outra coisa também que vai vir muito forte e já tem, tá? Pode passar para o próximo slide, né? A iminência de um governo mundial, né? O que que é uma eminência de governo mundial, Tia Graça? O que tu está falando? Eu estou falando que já existe, né? A gente vê que é uma. Estou dando exemplo, tá? Eu montei um clube, tá? E esse clube, eu vou convidar o islamista para vir junto no clube. Ah, mas eu também vou convidar o católico para vir no clube. Eu também vou convidar todo mundo para vir no clube. Mas eu quero que tenha uma pessoa só liderando, tá? A palavra diz assim, 1 Tessalonicenses 3,6, que diz assim: Pois quando disserem a paz e a segurança, então lhes soberá repentina destruição, como dores de parto daquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, glória a Deus que vocês já estão sabendo, tá? Já não estáis em trevas, mas naquele dia não se surpreenda como um ladrão, porque todos os filhos da luz e os filhos do dia não somos como os da noite das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Sabe quando você diz lá, quando a gente fala assim, principalmente, tá? Quem vê jornal, quem já está lá depois da sétima série, por ali, começa a ver que tem uma coisa chamada ONU, uma coisa chamada G4, G não sei o quê, que daí os, né, os
diversos, né? Vou falar ali, né? A, B e C se reúne, o resto fica, entendeu? Quer dizer o quê? Que vai ter uma pessoa, vai ser um governo mundial. Como a gente estava estudando o Apocalipse, Tia Graça está dizendo que é o anticristo. Olha, o anticristo, quando João escreveu a carta, João ele estava falando de Nero, porque Nero perseguiu muito a igreja, tá? Muito. Meu, Nero era terrível, gente. Pelo amor de Deus, ele era tão anticristo em pessoa. Por quê? Porque ele queimava cristãos, porque ele não queria cristão, ele jogava, né? Os primeiros ali, os primeiros cristãos mesmo, denominados cristãos mesmo, a igreja primitiva, ela foi muito perseguida. Então, o que que é o anticristo? Tia Grazi, o que que é anticristo? É quando você não acredita no senhorio de Cristo. Você não acredita que Cristo vai vir te buscar, que Cristo já fez um reino para você, que esse mesmo Cristo deixou o Espírito Santo dele, derramou sobre a sua vida, para você levar a, a, a boa nova, que a gente diz que é a boa nova, né? Do Evangelho para outras pessoas. E ele diz assim, ó, porque você não dorme, né? O que que quer dizer de não dormir? Agora você está sabendo que existe coisas que vai vir, né, para influenciar, né? Vai vir a nova era, dizer, tudo bem, não, mas não tem problema não, e Buda, e tá todo mundo ali e tal, e vamos juntar todo mundo, é todo mundo do paz e amor, né? Não, mas agora a gente precisa, né, juntar uma segurança forte e tal, né? A gente está vendo que cada vez mais a tecnologia está evoluindo, cada vez mais a gente está ficando dependente de tecnologia, é nesta parte que ele está falando. Em face, essas 9 perspectivas que eu passei, estamos perto da volta do Senhor, tá? Eu dei alguns exemplos, tá? De dizendo por quê, né? O que está acontecendo, porque a Bíblia já preveu isso, a própria Bíblia já está dizendo, sendo assim, o nosso Maranata, ele precisa ficar cada vez mais alto e intenso, né? O que que é mais alto e intenso, Tia Grazi? De você acreditar que eu não sou daqui, que para casa eu voltarei, né? Que vem, Senhor, um Senhor maior que tudo buscar, que não vai ter mais preocupação, né? Que não vai ter mais de dizer, poxa vida, né, Tia Grazi, mas por que se Jesus é tão bom, acontece tantas coisas, né? Porque Jesus é bom, né? Então, por isso mesmo. Sendo assim, nosso Maranata precisa ficar cada vez mais alto e intenso, nosso anseio e a nossa preocupação pela volta de Jesus deve se manifestar cada vez mais no nosso viver diário. Tia Grazi, eu estou escutando que Jesus vai voltar desde que eu me converti. A tia Fábio fez discipulado comigo em 2016. Então, eu só ouvia falar de longe, tá? Eu não tinha essa certeza sobre o reino, eu não tinha essa certeza, essa coisa de dizer, uau, ele vai voltar e vai buscar, e não vai ter mais, né? Não vai ter mais outras coisas. O que que eu queria falar também? Para você ficar atento, sim. Mas como é que eu faço então? Ó, se você já recebeu o Senhor como Senhor e Salvador, você tem a salvação. Mas você também tem que ter a segurança do reino. Você tem que entender que existe um reino, né? Que Jesus, ele sempre dizia esse reino. E Pedro pensava que esse reino era da onde? Esse reino era, né? Era um reino que, é um reino ali, ó, nós vamos conquistar Roma. Era tipo isso que Pedro pensava, tá? Não, vamos dominar o geral aí, nós vamos conquistar Roma. E não era deste reino que Jesus estava falando. Era um reino perfeito. Era um reino que dizia assim, ó, não vai ter nada disso. Vai ter Cristo. Nós vamos voltar para Cristo, né? Eu queria dizer que a melhor coisa do Apocalipse é que saber que ele é todo voltado para o reino de Cristo, que nós não precisamos ter medo das coisas que hão de vir e acontecer, porque Jesus ele já ganhou, ele já batalhou tudo o que nós, né? Se você ler ali, você vai pensar, poxa, tia Grazi, mas por que que está acontecendo tantas coisas ruins, né? E vai cada vez pior. Uma dor de parto é o quê? É quando é muita dor. Você já quebrou o braço? Não era muita dor? Aí você tem que tomar um paracetamol, alguma coisa assim para dor parar. Então é tipo isso.
E não quer dizer que vai melhorar. Não quer dizer, imagina, olha só, se pensa comigo, antigamente, se os cristãos não desistissem, nós não conheceríamos o evangelho de hoje. Se os cristãos não existissem de ir para aquelas arenas, né, e para fazer missões pelo mundo, nós não conheceríamos a Cristo. Nós não teríamos a Bíblia, né? Nós não teríamos missionários. Olha, tem a Irânia nos Estados Unidos, tem a Jaque também, que eu conheço nos Estados Unidos. Sabe, não teria essa facilidade de você conhecer, eu sou de Joinville, mas o Cauã é de Itajaí, mas a Daia é de Florianópolis. Então, não tinha essa conexão. É o Espírito Santo que junta isso. É o Espírito Santo que dá essa legitimidade de dizer: olha, você tem o selo, você tem a marca da promessa. Eu lembrava que a gente dizia assim: uau, eu sei para o lugar que eu vou, eu sei para onde que eu não vou para Mostradinho, não, eu vou para Cristo, né? Então, é isso. Outra coisa que eu quero dizer é que vocês têm que pensar que vai ser só uma fase. Vai ter fases, né, de difíceis, mas Cristo está em todas elas. Cristo sabe as estações de todas elas. Ele passou por todas elas, né? Ele sofreu vergonha, ele sofreu humilhação, ele sofreu tudo. Ele passou por muito mais que às vezes a gente nem passa, né? Para a gente poder ir para esse reino, porque a gente não tinha essa escala. A gente diz, né, que aqui era nós e aqui era Deus, e não tinha essa ponte. Jesus foi essa ponte. Jesus foi esse elo de a gente poder passar por ela, né? A gente não tinha isso. Então é isso. Eu quero, se você preparou a sua ceia, se você preparou a sua ceia, a gente vai abrir em João, no capítulo 6. Pode ler para mim, Mara? João capítulo 6, e o versículo é o 53. Aqui, 53. A Lara vai ler para mim, tá? Do 53 até o 58. Se tiver o seu pão. Então Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o sangue, vocês não terão vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a comida verdadeira e o meu sangue é a bebida verdadeira. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue vive em mim, e eu vivo nele. O Pai, que tem a vida, foi quem me enviou, e por causa dele eu tenho vida. Assim também quem se alimenta de mim terá vida por minha causa. Este é o pão que desceu do céu, não é como o pão que os antepassados de vocês comeram, e mesmo assim morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. Amém? Essa é a palavra da ceia. E Jesus mesmo afirma, né, que ele deixou em memória. O que que é memória? Para você recordar que ele já pagou tudo isso para você ir para o reino dele. Ele já comprou tudo isso com a carne, com o corpo. E toda vez que você comeu do corpo e você beber do sangue, é para você refletir se você está errando o alvo, se você está olhando para Jesus. Opa, errei, Jesus, me perdoa aí. De você ter um arrependimento de dizer, olha, foi por teu sangue e teu corpo, porque por mim, ninguém, né? Ninguém chegaria até ele. Então, glória a Deus por esta palavra, glória a Deus por esta ceia, glória a Deus que vocês se preparem, né? Que vocês tenham realmente a certeza de que o corpo e o sangue é em memória, mas que um dia nós iremos cear com ele no reino dele e será muito legal, cara. Será muito bom, sabe? Aquela mesa preparada por Cristo. Então você pode ter a certeza que um dia você vai sentar nela, tá? Então, glória a Deus, essa é a palavra de hoje. E glória a Deus. Obrigada, Tadaia. Obrigada. Amém. Glória a Deus. Então, pegue aí seu pãozinho, pegue seu suco e vamos cear. Pai amado, em nome de Jesus, nós consagramos, Senhor, os elementos da ceia a Ti, Pai. Na autoridade do Teu nome, Senhor Deus, eu declaro, Pai, em nome de Jesus, Pai, que todos nós aqui nessa sala, Senhor,
a Irânia, a Sofia, a pastora Jaque, a Manu, o Cauã, o Joaquim, o Vitor, o Miguel, a Grazi, a Lara, a Manu, o Iago, o Gabriel e o Lucas. Nós pertencemos ao teu corpo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E por isso, Senhor, nós celebramos agora, Senhor, a ceia do Senhor, Pai, para mostrar, Senhor, no mundo espiritual, Senhor, que nós pertencemos ao teu corpo e que nós temos responsabilidade nesse corpo, Pai. Em nome de Jesus, podem comer todos. Da mesma forma, Senhor, eu consagro, Pai, o suco da uva, Senhor, a Ti, Senhor. E peço, Senhor, que quando nós tomarmos, Senhor Deus, esse suquinho, Senhor, ou quem está com a água, Senhor, eu peço, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, que venha nos purificar, Senhor. Se tem alguma enfermidade no nosso corpo, que nós sejamos curados agora pelo Teu poder, Senhor. Eu oro, Deus, em nome de Jesus, te agradecendo por poder fazer parte do Teu corpo, em nome de Jesus. Amém. Podem beber todos. Glórias a Deus e louvado seja o nome de Jesus. Amém. E obrigada, Senhor.